conjunto sobre essa confusão que aconteceu, né, no clã Bolsonaro. Então é o seguinte, eu e Pedro apuramos quais serão as mensagens principais que estão sendo direcionadas nesse momento, nessa reunião que está acontecendo aqui em Brasília. 3 pontos principais e depois o Pedro vai destrinchar os 3. Então, o primeiro é aqui, olha, o que a gente colocou nessa tarja. Primeiro é dizer, não nessas palavras, mas o recado é, Michele Bolsonaro pode opinar, mas não decide nada. Michele Bolsonaro opina, dá sua opinião, mas quem decide é a executiva nacional do partido. Michele Bolsonaro é presidente do PL Mulher. Ela não é membro da executiva nacional. Portanto, segundo eu apurei, ela não pode tomar decisões. Segundo ponto, e aí depois o Pedro vai destrinchar. Segundo ponto, quem é o porta-voz de Jair Bolsonaro, quem fala das decisões de Jair Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro. Ele, e somente ele, é a pessoa responsável por se reunir com o pai aqui em Brasília, onde ele está preso cumprindo o regime fechado, e publicizar ou trazer para os aliados, né, Pedro, as decisões. Então, ele é o porta-voz, ele repassa os recados. Outras pessoas falam com ele, vão visitá-lo, mas quem fala por Jair Bolsonaro é só e somente só Flávio Bolsonaro, senador, filho mais velho. E, por fim, Pedro Venceslau, as decisões sobre palanques estaduais e senadores é de Jair Bolsonaro. Claro, vocalizadas por Flávio Bolsonaro. O Pedro, e aí você apurou, né? Nós apuramos juntos. O que esse recado, né? Por que desse recado? Quais são os temores do PL? Por que esse freio de arrumação, já que eles não querem que use a palavra enquadramento da primeira-dama? Pois achei curioso isso. Pediram explicitamente para não usar a palavra enquadramento, porque também não querem criar um ambiente deflagrado dentro da família. Mas, basicamente, primeiro, acho que é uma informação importante. Quando os 3 irmãos fizeram postagens críticas a Michele Bolsonaro, muita gente achou que isso poderia ser uma atitude voluntarista deles. É uma característica dos Bolsonaro não consultarem muito o partido antes de tomar uma decisão e publicar alguma coisa, especialmente Eduardo Bolsonaro. Mas não, teve o aval do partido, sim, cada postagem que foi feita, primeiro a do Flávio, depois a do Eduardo, enfim a do Carlos Bolsonaro, desautorizando Michele. E por que essas postagens foram feitas? Porque era importante passar um recado para o mundo político de que, primeiro, o partido não vai deixar um aliado sangrando, não vai deixar um aliado isolado, constrangido, como aconteceu com o André Fernandes. Foi uma situação muito constrangedora realmente. O André Fernandes estava sentado atrás da Michele Bolsonaro quando ela começou a fazer um discurso desautorizando o acordo que ele fez num evento de lançamento do Girão. Estavam todos no evento do lançamento do Girão, porque é isso, são todos do mesmo campo político, lá na frente podem chegar num acordo. Segundo, nesse mesmo evento, a Michele Bolsonaro fez críticas indiretas contra o próprio Valdemar Costa Neto, e isso deixou ele bastante aborrecido pelo que eu apurei. Por quê? Porque eles lembram que o Valdemar sempre investiu na Michele. Ele é chamado, inclusive, de o patrão. É ele que disponibiliza jatinho para a Michele viajar pelo Brasil. Ele que deu uma estrutura política para ela, com assessores, enfim, com toda uma estrutura para ela poder presidir o PL Mulher de forma confortável. Ele que definiu um salário também bem generoso para a Michele ocupar esse espaço que ele designou para ela, Valdemar Costa Neto. E mais, ele sempre foi o defensor do nome da Michele internamente quando haviam atritos familiares. Então pegou muito mal essa crítica que ele fez ao próprio Valdemar Costa Neto. Outro aspecto importante que me apontaram, se a Michele faz isso no Ceará, quem garante que ela não vai fazer isso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro? E aí me apontaram especialmente o caso do Rio de Janeiro, que nesse momento preocupa porque ela tem agendas programadas no Estado. No Rio de Janeiro, o PL mantém conversas com o Eduardo Paes. Claro que existe uma série de condicionantes. O Eduardo Paes pode ser o candidato apoiado pelo PL, mas para isso ele precisa dar uma guinada, se afastar do Lula.
mas se ele fizer esse movimento, ele pode ser o candidato único lá no Estado. Porque não há um candidato natural do Partido Liberal para o governador. Então, nesse momento, não interessa ao PL explodir pontes com o prefeito do Rio de Janeiro. Pelo contrário, é o momento de criar espaços de negociação. E a Michelle, lá no Rio de Janeiro, pode fazer um discurso atacando Eduardo Paes pela sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Santa Catarina, outro imbróglio. Carlos Bolsonaro foi para o Estado, resolveu ser candidato a senador e com uma chapa pura, desautorizando o acordo com Jorginho Melo. É uma situação delicada que o partido está tratando internamente, tentando que isso se transforme numa outra guerra familiar. Então, eles temem que a Michelle vá para o Estado, se una com a Campagnolo, que é deputada estadual, que é aliada dela, e aí crie mais um momento de tensão. Pontuaram, porém, que no caso aqui de São Paulo, que eu citei ontem, da Rosana Vale, que foi lançada candidata a senadora pela Michelle, ela está no direito dela de empoderar as candidatas mulheres do partido, ela é presidente do PL Mulher, até aí tudo bem. Mas é preciso botar um limite. E como eu disse anteriormente, outro aspecto que hoje se discute no PL é que ela, com esse episódio do Ceará, acabou criando uma dificuldade enorme de viabilizar o nome dela para ser candidata a vice ou para ser candidata a presidente da República. E tem uma outra questão ainda que vem sendo discutida de forma muito discreta nos bastidores do Partido Liberal. O Jair Bolsonaro de hoje não é o Jair Bolsonaro de outros tempos, no sentido de que, claro, ele está preso, a interlocução dele hoje tem que passar pelo Flávio ou pela Michelle, mas o Flávio foi escolhido interlocutor, mas ele está muito abatido, ele está deprimido e não está com a mesma capacidade cognitiva de outros tempos para exercer essa liderança. Então é ruim que toda vez que ele receba uma visita, ele tenha que administrar conflitos. Eles querem evitar que isso aconteça. Por isso o empoderamento do Flávio Bolsonaro como agente político da família, aquele que é senador, tem mandato, circula e discute politicamente a construção de palanque nos estados. Ô Pedro, e só para a gente encerrar aqui esse tema específico, uma anedota, tá? Que eu vou dividir aqui com vocês, que nós apuramos, né, Pedro? Que é o seguinte, em determinado momento, agora, recente, teve uma reunião, estou lembrando, acho que foi semana passada, segunda-feira passada. Isso, a reunião, exatamente, essa reunião da bancada, que uniu a bancada toda, e aí que eles, foi a defesa também, né, de Jair Bolsonaro, daquela orientação de como é que deveria, o que pode, o que não pode, se pode manifestar em frente à PF, se não pode, etc. Nessa reunião, quando a Michelle Bolsonaro foi falar, ela falou o seguinte, olha, a gente precisa ter o coração cristão. Aí ela falou, eu oro por Alexandre de Moraes. Eu soube que Alexandre de Moraes, isso foi o que me disseram que a Michelle falou, eu sei que o ministro Alexandre de Moraes anda com um terço no bolso. Então eu oro por ele, eu oro pela família dele, para que ele tenha consciência e veja, né, o mal que ele está causando, etc. E aí, o que nos disseram hoje, né, Pedro? Nos disseram o seguinte, poxa, se ela tem um coração cristão, ora, até por Alexandre de Moraes, por que ela não pode perdoar Ciro Gomes pelas coisas que falou, que fez muito menos mal a Jair Bolsonaro do que faz Alexandre de Moraes? Então, eu achei, por isso que eu estou dizendo, é só uma anedota aqui para vocês, mas este é o clima, né, Pedro? É disso que a gente está falando, e Yuri Pita, vem para cá. Então, esse é o clima.